Fala galera, beleza? Hoje nós vamos estar comparando Vasco e Atlético Mineiro. Eu já havia feito essa comparação há algum tempo atrás, mas devido ao reconhecimento desse título nacional do Galo como título de campeonato brasileiro, eu resolvi atualizar essa comparação, algumas pessoas me pediram, então vamos lá. De início, já estarei mostrando os meus critérios de pontuação para os títulos. Temos a Libertadores valendo 10 pontos, Brasileiro 5 pontos, Copa do Brasil e Sul-Americana 3 pontos, Recopa Sul-Americana 1 ponto e Supercopa do Brasil meio ponto. E agora, as competições extintas, temos a Mercosul com 3 pontos, Sul-Americano dos Campeões com 3 pontos, Conmebol 2 pontos e Copa dos Campeões Estaduais valendo 1 ponto. Bom, agora somando tudo, o Atlético Mineiro ficou com 37,5 pontos e o Vasco 39 pontos. São bem equilibrados, tanto em termos de títulos internacionais quanto em títulos nacionais. Agora vamos considerar também, além dos títulos, as campanhas de destaque, que são vice-campeonatos, G4 de Campeonato Brasileiro, e aí o desempenho de ambos nas 4 principais competições, as mais populares. No Mundial, ambos nunca foram campeões, porém o Vasco tem 2 participações e 2 vices, o Atlético apenas uma participação com um 3º lugar, Libertadores, ambos com uma final e um título, Brasileirão, são 2 clubes bem tradicionais, o Vasco tem um título a mais, mas o Atlético tem um vice de vantagem e muito mais G4, e na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro com 3 finais, sendo 2 vezes campeão, 1 vez vice, e o Vasco 2 finais, 1 título e 1 vice. Agora vamos para a torcida. O Atlético Mineiro com aproximadamente 5 milhões de torcedores e o Vasco aproximadamente 10 milhões de torcedores. Jogadores convocados em Copas do Mundo. Temos o Vasco com 35 convocações e o Galo com 12 convocações. Confronto direto, até hoje já se enfrentaram em 100 jogos com 44 vitórias do Vasco, 32 vitórias do Galo e 24 empates. E por último, os rebaixamentos. Temos o Vasco, que foi rebaixado 4 vezes, e o Galo apenas 1 vez. Detalhe que o Vasco já participou da segundona em 5 oportunidades, já que em uma delas o clube não garantiu o seu acesso de primeira. Agora vamos para a minha opinião. Bom, sobre a minha opinião, galera, primeiro, eu confesso que até poucos anos atrás eu achava essa comparação algo que não fazia muito sentido, né? Devido à diferença absurda de tamanho que havia entre os dois, né? Eu acho que durante boa parte da história o Vasco foi muito maior do que o Atlético Mineiro, só que nos últimos tempos, vocês sabem bem, o Atlético vem crescendo bastante, vem conquistando títulos importantes, vem competindo, construindo seu estádio próprio, enquanto o Vasco, de mal a pior, com vários rebaixamentos recentes, apenas uma taça relevante nos últimos 22 anos. Então hoje já faz um pouco mais de sentido comparar esses 2 grandes clubes do futebol brasileiro. Bom, e como vocês viram no início do vídeo, em termos de títulos, basicamente não tem diferença, né? Ainda mais depois do reconhecimento do título nacional do Galo de 1937 como Campeonato Brasileiro. Confesso que eu discordei bastante desse reconhecimento por parte da CBF, um torneio que para mim não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. É só vocês pegarem a lista de times que participaram. Tivemos o Fluminense, que é um clube muito grande, a Portuguesa, que é um time pequeno, tradicional, só que aí tivemos a Liga da Marinha, a Aliança e Rio Branco, que sim, são clubes que eu acho que nem existem mais, apenas 6 participantes nesse torneio, então foi bem questionável esse reconhecimento da CBF, mas o canal vai sim considerar o Galo como tricampeão brasileiro,
mesmo discordando desse reconhecimento. Então, em relação a títulos, os clubes estão no mesmo patamar, cada um com um título de Libertadores, 3 títulos sul-americanos relevantes, e em âmbito nacional também são bem próximos, cada um com 5 conquistas nacionais, o Vasco um pouquinho acima, por ter mais taças de Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante, mas no final das contas são clubes muito próximos em títulos, só que o Vasco é um clube com uma torcida consideravelmente maior, muito mais nacional, e principalmente por esse fator o Vasco acaba sendo um clube muito mais popular, que causa maior impacto na mente das pessoas. Lógico que devido à fase que o Vasco atravessa, isso diminuiu um pouquinho, mas ainda assim o Vasco é um clube que causa mais, e é o maior rival do clube mais popular do Brasil, que é o Flamengo, e o clube possui uma torcida com um tamanho expressivo na maioria das regiões do Brasil, algo que não acontece com o Atlético, que tem a torcida mais concentrada no seu estado. Então esse é um ponto que o Vasco ganha. Outro fator que o Cruz Maltino leva vantagem é na importância para o crescimento do futebol brasileiro. O Vasco tem a história mais importante, mais relevante. Como vocês viram ao longo do vídeo, cedeu muito mais jogadores para a seleção brasileira em mundiais. O Vasco, que foi base da seleção brasileira na Copa de 1950, em que a seleção foi finalista do torneio, e foi importantíssimo no Mundial de 1958, em que a seleção foi campeã mundial pela primeira vez na história. E além disso, o Vasco foi o primeiro clube a abrir as portas para jogadores negros, foi um clube bem presente na luta contra o racismo no futebol brasileiro. Então o Vasco tem feitos mais expressivos, tem uma história mais importante, mais forte, tem ídolos mais relevantes, mais famosos, uma base mais forte, revelou mais atletas de peso ao longo da história. E a favor do Atlético temos o retrospecto recente do Galo, que é muito superior à estrutura do Atlético Mineiro, que está anos-luz acima do Vasco. Só que eu acho que as vantagens do Vasco são mais relevantes. O Vasco, como eu falei, durante boa parte da história foi muito maior do que o Atlético. Essa diferença diminuiu bastante, mas ainda coloca o Cruz Maltino um pouco acima do Atlético. Mas é lógico que o Galo tem potencial para passar. Se o Vasco continuar em crise, sendo rebaixado, e o Atlético continuar bem estruturado e vencendo títulos, obviamente a tendência é que o Atlético Mineiro passe o clube carioca. Mas no momento ainda vejo o Vasco acima. Beleza, galera? Então é isso, vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem a opinião de vocês abaixo do vídeo. E é isso, valeu!